Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, queridos, queridas. Bom dia, boa tarde. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos abrace, né, através da nossa emoção, nossa sintonia, nosso esforço. Hoje vamos falar das crianças, as crianças da nova era. Encontrei uma mensagem no Fonte Viva 157, 157, Emmanuel, que ele fala das crianças. Então, vamos que vamos, Fonte Viva 157, crianças. Vede, não desprezei alguns destes pequeninos, falou Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 10º. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na sua fábrica a vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Isso é um alerta, né? Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos e meninas, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma,
nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Muito forte, né? A vadiagem na rua fabrica delinquentes que vão acabar no cárcere ou no hospício. Já dentro de casa, o relaxamento espiritual gera demônios sociais de perversidade. Olha aí, as nossas famílias desconjuntadas, né? Famílias problemáticas, famílias, mas nós sabemos que tudo caminha para o bem. Vamos orar para entrar no estudo. Ó Senhor amado, bendito é aquele que trouxe a água da vida, o pão do Espírito, o alimento imortal, para que consigamos melhorar, para que consigamos lutar contra nossas tendências do egoísmo, do orgulho. Que possamos, Senhor, através da Estação da Luz Tavares, fazer esse estudo sobre as crianças do futuro, as crianças da nova era, que possamos dar um bom exemplo para elas, com a nossa atitude, comportamento, sentimento melhorado na tua paz, no teu amor, na tua mansidão. Sê conosco, mestre querido, hoje, agora e sempre. Sê conosco. Então vamos que vamos. Não gostamos de apressar, mas o tema é vasto. Então, as crianças da nova era. Tirei do livro Liberta-te do Mal. Liberta-te do Mal, de Joana, psicografado por Divaldo, querido. Então, o tema de hoje, as crianças da nova era, do livro Liberta-te do Mal. Vamos que vamos, 17 de novembro. Pode passar já para o slide, o próximo. Crianças de uma nova era. Indiscutivelmente, vive-se na Terra, obrigada, o momento da grande transição planetária, onde as ocorrências dolorosas, não estamos vendo isso? Os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os descalabros de toda ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimento. Os denominados sinais do decantados fins dos tempos estão presentes na civilização odierna, convidando os seres humanos a reflexões profundas, impondo-lhes a necessidade de mudança para melhor e no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nesses dias, aguardando a atenção dos estudiosos. Pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro. Criança da nova era, turbulência da transição planetária. Nós fizemos, há uns 3 meses atrás, 2 estudos sobre a grande transição. Foram 2 estudos, a grande transição e a grande transição 2. Vale a pena rever. Então, estamos vivendo esse momento em que há os desastres coletivos, há as tragédias do cotidiano, a violência,
e os flagelos do clima, os flagelos sísmicos, dos terremotos, até erupção vulcânica, né? Fora terrorismo e tantos outros. Então, são os sinais dos tempos. Tem um capítulo especial da Gênesis, se eu não me engano, são os últimos capítulos do livro, a Gênese. Então, convidando, esses sinais dos tempos estão nos convidando para fazermos o melhor, para fazermos o melhor. Outro dia eu escutei de um católico, de um sacerdote, numa pregação. Se você soubesse que o bandido viria te assaltar a tua casa, tu colocaria todo tipo de fechadura. Se você soubesse que Jesus está voltando, que Jesus está querendo que amemos uns aos outros, e esses momentos estão próximos, a gente não se espertaria para fazer o nosso melhor? Se estamos vivendo o final dos tempos que foram preditos pelos profetas, quantos e quantos profetas, e principalmente por nosso amado, querido João, no livro da Revelação, conhecido como Apocalipse. Então, além das alterações que sucedem coletivamente nas outras, na sociedade, existem as turbulências morais, existem os problemas psicológicos, existem os problemas psiquiátricos, transtornos neurológicos, que estão nos trazendo também uma revolução interior. Então, ao mesmo tempo que o planeta está apresentando convulsões sociais, está apresentando terremotos, abalos, erupções, tempestades. Recentemente no Brasil teve um tornado. Recentemente no Brasil teve problemas de violência. Não vamos entrar no mérito no Rio de Janeiro, como em alguns estados. Agora em Belém está se falando do clima. Então os tempos são chegados. E como estão as crianças? Pode passar para o próximo, querida. Essa imagem aí é muito linda, né? De Jesus carregando um nenê. Jesus carregando. Não, não é o verde, é o outro, anterior. É esse, obrigada. Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontram no planeta, em condições surpreendentes fora do habitual. Aqui se encontra a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo que o planeta mude de estágio evolutivo conforme a assertiva de Jesus, em sua memorável mensagem do sermão profético, conforme narrativa de Marcos, no capítulo 13, versículos 1 a 32. Também no estudo da Grande Transição, nós falamos do sermão profético em Mateus 24, que é muito, como é Mateus e Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles são semelhantes, né? Então é muito parecido, vale a pena ver como dever de casa, Marcos capítulo 8, dos versículos 1 a 32, capítulo 8º, está aqui em Romano, a gente fala 8º. Facilmente se pode identificar
esses espíritos que constituem a geração nova. Aí vamos só lembrar, quem está vendo aí quantas crianças prodígios, criança mostrando que já conhecem música, já conhecem outras línguas, já conhecem pintura, com muitas, né, virtudes no campo das artes, e quantas crianças também trazendo já um coração compassivo na questão dos animais, na questão de vivenciar o amor ao próximo, aos irmãozinhos, cuidando dos irmãozinhos. Então, ao mesmo tempo que essas crianças estão nascendo, estamos vendo também situações de pessoas que vieram passar por um novo teste, fazendo um aglomerado de vivências na violência, e o mundo anda muito violento. Então, no próprio sermão profético de Mateus, ele fala que a iniquidade iria ficar tão grave que muitos dos escolhidos ficariam decepcionados e o amor esfriará. Mas nós outros espíritas somos expoentes do Consolador prometido. Quando eu digo expoente, é aspirante a um dia, né, sermos melhores amanhã do que hoje, no futuro. Então, olha aí, facilmente se pode identificar esses espíritos que constituem a geração nova, a que se refere Allan Kardec em A Gênese, no item 27, capítulo 8º. O Marcos é o capítulo 13º, sermão profético. Eu acho que eu falei 8º. Agora que é o 8º capítulo do livro A Gênese, elucidando as emigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande e inevitável mudança de evolução. Neste capítulo 8º do livro A Gênese, nós vamos ler agora o item 27. Mas olha aí, antes do 27 tiveram 26 itens. E eu acho interessante quando eles falam, os espíritos, da maturidade espiritual do planeta. Quem vai amadurecer é uma montanha? Quem vai amadurecer é a construção, é o rio? Não, quem vai amadurecer é o ser humano. O planeta vai mudar quando nós amadurecermos moralmente, deixarmos de ser crianças imaturas para sermos seres humanos com mais visão do que seria um mundo melhor, na prática, na tentativa, no esforço. Então vamos ler esse famoso item 27 da Gênese. Eu trouxe aqui, transcrevi nesse slide e no próximo. Vamos começar aqui nesse slide. A época atual é da transição, os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermediário. Nós assistimos a partida de uma e a chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo pelas características que lhe são próprias. Mas não significa aqui que temos que ficar apontando, que temos que ficar rotulando, né? Eu tenho 2 sobrinhos netos, um de 8, não, um de 9, acho que é 9, o Samuel tem 9, e o Rafael tem 2, vai fazer 3 ano que vem. Eu acho que o Samuel vai fazer 9. Vai fazer 9 em dezembro. Então, a gente pensa que essas crianças não entendem as coisas, eles já entendem muita coisa, eles estão trazendo uma bagagem. Eles não são ingênuos, que eles precisam de orientação.
amor, dedicação, paciência, mordermos a língua, tomar a água da paz. Não adianta perder a cabeça, não adianta se estressar, chamar palavrão. Temos que melhorar moralmente para podermos tirar de nós o melhor emocionalmente. Vamos que vamos. Vamos continuar no item 27. É um item convidado do tema do Liberta-te do Mal. Né? Nós temos uma participação especial do livro As Gênesis, não é assim que falam? Participação especial na novela? Pode passar para o próximo, querido. O verdinho. Esse. Então, continuando no item 27. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Eu tenho visto na televisão, nesses programas religiosos, porque é só o que eu assisto com a minha mãe, né, todos esses canais aí católicos e palestras espíritas dos canais espíritas, das rádios web, Tavares, da Web Fraternidade e dos canais aí que tem muito canal espírita agora. Você percebe que o ser humano, ele fica na dúvida, para lá e para cá, autodestruição, vícios, tatuagens mórbidas. Uma tatuagem aqui, outra ali, qual o problema? Mas você tatuar o corpo inteiro, você tatuar figuras que representam, né, os arquétipos das trevas, né, do mundo, do anticristo. Isso é muito, muito estranho, muito estranho. Mas vemos, por outro lado, crianças que querem entrar para a religião, crianças que querem participar de uma ONG, crianças que querem fazer caridade, crianças que querem amar. Então, cada um fazendo o que o seu coração. Então, olha aí, vamos reler esse parágrafo. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e razão, geralmente precoces, aliada ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Então, vai contra o materialismo, o ateísmo, né? O niilismo. Já ouviram falar nessa corrente filosófica nihilista, que não acredita em nada, que nós vamos virar pó e pronto, que não tem consciência, que não tem alma. O materialismo, o ateísmo está aí crescendo mais do que nunca. Mas quantas crianças não estão nascendo com vontade de acreditar, de melhorar o mundo e aceitam na mesma hora ir para uma evangelização, ir para um catecismo, ir para um culto, porque as mães, os pais levam, eles adoram, crianças adoram desenhar Jesus, desenhar o presépio, desenhar, né, a manjedoura, Jesus ali com os animais, essa época de Natal, que está para mês que vem. Então, ela não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas
pelos que, já tendo progredido, estão dispostos, predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, pessoas que estão trazendo o bem no coração, elas estão predispostas, essas crianças, a plantar, a regar os exemplos que já estão por aí. Então, quando uma criança é exposta à música erudita, música clássica, se você vê aí nesses concursos que tem, né, como é que é, canta comigo, The Voice, que tem no mundo todo, muita criança canta música clássica, música de tenores, sopranos compostas há 200 anos, né? Músicas que remontam à beleza da alma. Então, a própria música, a família deve orientar para não colocar músicas vulgares, músicas que depreciam a mulher, músicas que vão influenciar negativamente uma criança. Olha, o que ao contrário, ainda na Gênese, o que ao contrário distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pela recusa em reconhecer algum poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes. Não vamos entrar no mérito, mas a gente está vendo aí famílias que querem, casais que querem ser quatro pessoas no, amasiadas, não é? Então, olha aí, recusa conhecer que há um poder, uma moralidade cristã, criticam, querem explodir as igrejas cristãs, os templos. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do apego a tudo que é material. Então, o próprio ser humano, ele é o que ele pesa, ele não é o que ele tem na alma, porque é simplesmente massa de manobra. Também saiu ontem no noticiário a perseguição cristã na China. A China querendo fechar templos que estão legalmente funcionando. Eles estão colocando na China câmeras, né, dentro dos templos protestantes, católicos, dentro dos templos, para controlar quem está lá. E não, crianças menores de 18 anos não podem ser cristãos, não podem frequentar templo na China comunista, né? Então, é o materialismo que quantos e quantos defendem. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês pesquisarem. É compatível o materialismo dialético de Marx com a religiosidade, a espiritualidade cristã deixada por Jesus, que hoje é denominada, né, protestantismo, catolicismo, espiritismo? É compatível você querer fazer a revolução, fazer um paredão, matar todos que não concordam com você? Vamos procurar. Tem um site aí que é Luz Divina, é Luz, que tem muitos, eles são ótimos. E eu acredito também que as federativas têm esses estudos na internet, filosóficos, do espiritualismo e a compatibilidade com o materialismo. Olha aí fala aqui do orgulho e egoísmo, são esses os vícios de que a Terra tem que ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade. Então, aqueles raivosos que
cometem absurdos, não é característica de um planeta regenerado, de um coração regenerado. Então, esse é o item 27 que Joana se referiu quando falou da Gênese. Aí pode passar para o próximo, voltando ao livro Liberta-te do Mal. Isso, obrigado, querido. Aí o planeta Terra está no fundo. Estão vendo aí, bem azulzinho, eu coloquei o fundo azul. De igual maneira que os espíritos progridem, também os mundos e suas moradas transitórias elevam-se, proporcionando os fatores mesológicos necessários ao seu desenvolvimento intelecto-moral. Então, as galáxias, elas são proporcionais aos seus habitantes, os planetas, a psicosfera de cada planeta, o tipo de satélite, o tipo de ar, o tipo de elemento biológico, químico, mesológico para cada Júpiter. Nós sabemos, pela revista Espírita, que Júpiter tem uma vida muito mais elevada do que o planeta Terra. E já imaginou nas outras galáxias? Né? Não conhecemos a história de Alcíone, não conhecemos o livro Renúncia, que ela veio de uma outra, como é o nome do cocheiro, né, de uma outra estrela, o livro Renúncia, de Emmanuel. Muito, muito lindo. A lei de destruição, bem como compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo que se utiliza a divindade para a grande revolução, que sempre ocorre, sendo através das alterações, às vezes dolorosas para as criaturas, o meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Tenho dito que estou aqui na casa da minha mãe, ela tem demência vascular. A minha mãe não tem consciência dela própria, né? Isso falando no momento de vigília. Mas a mamãe, com certeza, talvez, vamos colocar aí uma aspa do talvez, que eu falei com certeza, mas aí a gente não pode falar com certeza. Talvez, espiritualmente, quando ela se emancipa, talvez ela tenha consciência do que ela está vivenciando. Mas o que são a lei de destruição, ao mesmo tempo que ela pode acontecer no nosso eu, a lei de destruição, lei da natureza, está aí com o tornado que teve no Paraná, com as inundações que teve no Rio Grande do Sul, com essas situações dos incêndios que teve no Mato Grosso, incêndios na Europa, né, tsunami que teve há 15 anos atrás, né, 14 anos atrás, na Ásia. Quem lembra da tsunami que está narrado no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, muito bom. Estou pensando acho que vou reler esse livro. Observa-se no planeta terrestre, então, enfatizando aqui, que é a lei de destruição, ela é um meio eficaz das grandes transformações morais e espirituais, mas às vezes é muito sofrido. É muito sofrido. Então, vamos imaginar, você pode mensurar uma família que está vivenciando uma criança com um tumor cancerígeno no cérebro. Você pode mensurar uma criança com leucemia, um nenê que já nasce com uma doença do coração congênita, que tem que operar o coração, porque ele tem um sopro no coração.
Estamos vendo aí quantas crianças que estão numa UTI esperando o transplante, porque já nasceram com o fígado, né, que não responde, tem que fazer hemodiálise. Então, essas erupções, essas morais na alma, das dores, né? Jesus falou das dores, no momento das dores. Então, temos dores pelas perdas das habitações, né? Numa inundação, no naufrágio, perdemos tudo, só nós escapamos do incêndio, só nós escapamos e não temos mais nada, nem os parentes. Então, são dolorosos, mas tudo é para o bem. Deus é misericordioso, justo e bom, é todo bondade, toda esperança, toda misericórdia. Então, essas crianças que só vivem 10 anos, 5 anos, talvez 2 meses, era o tempo necessário, porque Deus é pura justiça. Nós só vamos saber disso quando desencarnarmos. Mas quem tem a oportunidade de estudar Espiritismo vai ver no livro Céu e Inferno, vai ver no Pentateuco, vai ver, vai estudar em André Luiz. Talvez a criança só precisou, olha aí, livro Memória de um Suicida, talvez a criança só precisou de um choque, de uma reestruturação perispirítica, e só passou 5 meses no útero. E ela foi eliminada por um aborto natural. Ela só precisou desse momento dos 5 meses do perispírito para se remodelar, para ela voltar a reencarnar, porque ela estragou demais o perispírito. Então ela precisa só deste momento de 5 meses. Ou uma criança muito inteligente, um cientista, que acabou fazendo o que não deveria com a sua pesquisa, ganhou muito dinheiro, e talvez quando ele vem agora, talvez ele possa nascer com microcefalia. Então, não, aí ele não vai ter oportunidade de usar novamente a inteligência. Sabemos que Deus é misericordioso. Então vamos ler aqui ainda. Observa-se no planeta terrestre, na atualidade, mais do que noutros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos e programados, especialmente no que diz respeito aos valores ético-morais. As convulsões sísmicas, os terremotos, as mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas em seu arcabouço econômico e financeiro, assim como a falência. Países que eram ricos agora estão pobres, países que eram pobres e agora estão se reerguendo financeiramente, né? Assim como as guerras desencadeadas para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. As pessoas que querem, né, os governantes que saem aí matando outros povos, talvez ele nem saiba, mas ele está cooperando para a falência do seu próprio país. Enquanto isso ocorre, outros, os denominados países emergentes, crescem e se desenvolvem, a fim de terem oportunidade de produzir novas culturas, nova civilização. Sabemos que não cai um fio de cabelo que não tenha a permissão, né, do Deus Criador de tudo e de todos. Pode passar para o próximo, querido. Então, temos que ter humildade. A vida não está como nós queremos, mas sim como nós devemos ser gratos. Lembra da psicologia da gratidão? Ó, simultaneamente, olha como está o mundo. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária. Quando os espíritos tentam obstaculizar o processo evolutivo, são removidos para outros planos. Então, aqueles que não estão ajudando nada
aqueles líderes aí das trevas, que só pensam em armamento para matar, para roubar, para explodir, terroristas, esses estão sendo removidos do planeta, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongados. Então, a loucura e a obsessão está em todo lugar. E estamos vendo que estão nas ruas. É por isso que a gente tem que se manter vigilantes. Porque a gente não sabe, hoje em dia não tem como saber se aquele motorista que está atrás de você não é desequilibrado e você vai sair brigando, você vai sair discutindo, ele pode pegar uma arma e dar um tiro na tua cabeça. Não é? Olha aí, vou repetir esse parágrafo. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária. Quando os espíritos que tentam obstaculizar, quando eles estão atrapalhando o processo evolutivo, são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. O processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Desde que criado, simples e ignorante, o princípio espiritual evolui por meio das sucessivas reencarnações, adquirindo complexidade e conhecimentos que se expandem do íntimo, onde se encontra gravada a essência do qual procede Deus. Então, desde sempre, a nossa tendência é evoluir. E com a razão, com a emoção, vamos evoluindo, mas se estamos aí atrapalhando, somos retirados. Já ouvimos falar nisso nos exilados de Capela. Fomos criados simples e ignorantes, mas somos fadados à perfeição. Um dia seremos espíritos puros. Quando se dará isso, não sabemos. Vamos tentar melhorar os nossos pequeninos vícios todo dia, né? Fiel no pouco, um dia seremos fiel no muito. Aprendendo a dar obrigado, aprendendo a agradecer, aprendendo a não invejar, aprendendo a não pisar nos outros. Aos pouquinhos vamos melhorando, porque nós evoluímos por meio das sucessivas reencarnações, adquirindo complexidades emocionais, conhecimentos, mas nos burilando. E vamos, aos poucos, nos iluminando, porque nós procedemos de Deus e temos o Deus dentro de nós. Deus com D minúsculo, né? O nosso Cristo interno. Proporcionar, portanto, o desenvolvimento do Deus interno é um objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. Eu não sabia que eu gostava de fazer o bem. Aos poucos. Então, já imaginou as famílias educando as crianças a tratarem bem os animais, a cuidarem das crianças mais frágeis, das crianças que têm um certo tipo de deficiência, um certo tipo de limitação? Também vi na internet outro dia, né, uma mãe na Inglaterra brigando com o filho que estava fazendo bullying numa criança autista. A mãe foi gravada por uma outra mãe, porque ela dizia: meu filho, em inglês, na Inglaterra, meu filho, o que você está fazendo? Eu não te eduquei para fazer isso, para humilhar esta criança que precisa de ajuda, de carinho, de atenção. Então, olha, e fazer bullying, isso é horrível. Isso é horrível. Proporcionar, portanto, o desenvolvimento, tirar de nós o nosso melhor,
para ajudar as crianças da nova era a se encontrarem com o lado bom que elas já trazem dentro delas muito mais latente do que nós. Elas já têm uma maturidade, né? E o objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. Quando se faz o bem, se tem paz. A mansidão, a paz interior é sinônimo de uma pessoa em dia com ela, uma pessoa que busca se auto-amar, uma pessoa que busca fazer o bem ao próximo, uma pessoa que só faz ao outro aquilo que gostaria que fizessem para ela. É compreensível, portanto, que o ser angélico de hoje tenha passado pela fieira dos renascimentos corporais, desde as fases mais primitivas até o estágio em que se encontra. Poderemos ressaltar aí, no caso, Chico Xavier. Quantas vidas Chico teve para nascer e fazer tanto sacrifício pela humanidade? Madre Teresa de Calcutá, né? Gandhi, Irmã Dulce, o Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça, né? E quantos e quantos, né? Jesus Gonçalves, que Divaldo, em uma palestra, ele contou que encontrou com Jesus Gonçalves num leprosário, e o próprio Divaldo sabia que se ele não fizesse o que ele tinha sido convocado a fazer, ele também poderia estar vulnerável a ter a lepra, a ter a hanseníase. Então vamos que vamos. Jesus Gonçalves era a reencarnação, né, de um combatente, né, foi a reencarnação também do cardeal Richelieu na França, dentro da igreja, cometendo absurdos. Olha aí a imagem do Jesus Gonçalves e as vidas dele. A Larico, né? Impressionante. Impressionante. Obrigada, querida, obrigado. Impressionante. E ele fundou uma casa espírita dentro do leprosário e ficou feliz com, quando digo feliz, espiritualmente, nós podemos ter dores no corpo, mas como Jerônimo Mendonça, como Madre Teresa, como Irmã Dulce dos Pobres, Santa Dulce, como o próprio Divaldo, que ele dava palestra, às vezes com dores, passando mal, mas aí a espiritualidade ajudava e ele se sentia melhor. Pode passar para o próximo slide, querido. É o pastor com as suas ovelhas. Olha aí, Chico, com a foto do Jerônimo. Quem é esse senhor que está com o Chico? Parece o Raul Teixeira, mas o Jerônimo está na cama, né? O Jerônimo está na cama. Obrigada, querido, obrigada. Muito legal isso. Não, a vida do Jerônimo é impressionante. Ele sabia que o Roberto Carlos ajudava, doando, fazia muitas doações para caridade. Ele foi numa Kombi de cama. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Roberto estava terminando um show no antigo Canecão, que eu acredito que não existe mais. Era um lugar de show muito grande. E ele
entrou no Canecão com a cama, carregado, e foi direto para o camarim, e o Roberto Carlos recebeu ele. É impressionante. E doou a quantia que era para ajudar na Casa Espírita, nas obras de caridade. Os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da sua vida, nas experiências primárias, que lhe facultaram desdobrar dos tesouros transcendentes da evolução. Uma outra vida, Tavares, que eu acho interessante é o próprio Dr. Bezerra, né? Que naquele livro Ave Cristo, no livro Ave Cristo, o Dr. Bezerra é o personagem principal, o quinto Varro, Dr. Bezerra. E é conhecido que o Dr. Bezerra conheceu Jesus como Zaqueu, né? Ele foi Zaqueu. O Eurípides Barçanufo também é no livro Há 2000 anos ou é no próprio Ave Cristo? É no próprio Ave Cristo que o Eurípides é aquele escravo, né, que é massacrado pelo filho do Quinto Varro, que, como é o nome dele, é um escravo que se sacrifica. Esse livro é lindo, já li várias vezes para ver se ele entra na minha cabeça, né? Já li várias vezes. Obrigada, Tavares. De igual maneira, aqueles que hoje transitam em dificuldades espirituais e morais através do burilamento logrado nas experiências reencarnatórias alcançarão também a elevada posição dos anjos tutelares atuais. Não foi por outra razão que o mestre de Nazaré elucidou com ênfase que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderia, agindo oportunamente, porém, que ninguém entraria no reino dos céus sem pagar a dívida até o último centavo. Olha que linda essa imagem, Jesus com as ovelhas. À medida que o espírito evolve, que o espírito evolui, experiência e equívocos, sendo convidado a reparar os erros e prosseguir na ação edificante. Teve um seminário há muitos anos atrás, não tenho lembrança foi um dos primeiros, Divaldo esteve na Flórida, na Federação Espírita da Flórida. Aí eu tive a oportunidade de estar lá, Dr. Alberto Almeida, e quantos palestrantes. Aí foi perguntado a doutor Alberto sobre o autismo. Eu acho que era sobre saúde, esse congresso era sobre saúde e espiritualidade. Aí o doutor Alberto fala, muito lindo, que o próprio autismo já é a cura. Então que a maioria dessas crianças, quando desencarnarem, vão estar muito melhor, porque é uma fase no corpo com a limitação, mas que é o tratamento. Não é muito lindo isso? O tratamento, no caso da microcefalia, se você foi um cientista que cooperou para fazer alguma coisa que não era para o bem da humanidade, aí você renasce com a limitação da microcefalia, só vive 10 anos, 15 anos, nem tenho noção de quanto tempo viveria, é a tua cura. É a tua cura. Você está tirando, né? Você está tirando aquela anomalia que você perpetuou no teu cérebro, no teu perispírito, no teu corpo mental, quando tu usaste a tua inteligência para disseminar o mal. Né? Quantos cientistas da época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial,
dessas épocas hoje, odiernas, dessas guerras que criam bombas químicas, bombas nucleares. Então, à medida que evoluímos, nós temos que reparar o que fizemos. E daí temos que pagar até o último centavo, não está no Evangelho? Pode passar para o próximo, querido. Então, Jesus é o nosso pastor e ele larga 99 ovelhas para cuidar de uma. Ninguém vai ser abandonado. Nunca, nunca. Deus é misericórdia. A atualidade espiritual do planeta, na fase de transição, caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo. Olha que lindo! Olha que lindo! A atualidade espiritual do planeta na fase da transição caracteriza por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo, ao tempo em que outros, ainda aferrados ao mal, se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance no lar terrestre, que não tem sabido valorizar. No Espiritismo tem o menino, como é o nome dele, Tavares? Oh, meu Deus, ele é muito parecido com Arthur Valadares, o novinho, dá palestra desde cedo. O próprio Arthur Valadares. Falou aí? Não, o nome dele, eu só sei que ele é conhecido como menino. Como menino, né? Ele é novinho e dá palestra, frequenta os congressos. Certamente que retornarão, olha aí, esses que... O nome Vitor. dele é Vitor Hugo Menino. Vitor Hugo Menino, obrigado. Vitor E Hugo tem também o Menino. Gustavo, além do Valadares. Gustavo é também dessa mesma linha aí. Dessa mesma linha, né? É impressionante eles. Estão trazendo de outros lugares conhecimento que já estão trazendo. Certamente que retornarão quando se recuperarem dos delitos praticados e da teimosia e do orgulho e do egotismo exacerbado, da soberba das paixões primitivas, quais filhos pródigos de retorno ao regaço paterno. Não seja de se estranhar que, de igual maneira, nobres espíritos de outras esferas evolutivas igualmente estejam reencarnando na Terra, a fim de contribuir em favor do seu processo de regeneração. Então, sabemos da volta da própria Joana. Joana vai reencarnar ou já reencarnou. O Emmanuel já reencarnou há 16, 18 anos, né? Já está aqui há um certo tempo. O próprio Francisco de Assis, nosso amado Francisco de Assis, que foi o discípulo amado de Jesus, que foi o profeta Daniel, está reencarnando para alavancar também o progresso moral, o amor, o carinho. Quantos estão reencarnando? Uns vão ser profetas, né? Uns vão ser médiuns, outros vão ser sacerdotes da Igreja Católica. Né? Olha aí essa reviravolta da Igreja Católica com o Frei Gilson, né? Com essas músicas que levam milhares e milhares de pessoas, né? Que oram, fazem o rosário durante a madrugada. Recentemente foi inaugurado a maior estátua, né, da Nossa Senhora no Ceará, maior que o Cristo Redentor. Então não seja de se estranhar que, de igual maneira, nobres espíritos de outras esferas, então vão vir de outros planetas, estejam reencarnando na Terra a fim de contribuir em favor do processo de regeneração.
Aí eu digo para vocês, um Michelangelo, Jesus amado, um Leonardo da Vinci, um Mozart, um Beethoven, que a música estava na cabeça, estava no coração, que compunham. Vai estudar a música, vai entender a ler uma partitura, vai tentar pintar um rosto. Você vai levar anos e anos e anos e anos e anos e anos para saber pintar alguma coisa. Para pintar uma florzinha. Pode passar para o próximo, querido. Então, Joana, está voltando. Está voltando, né? Muito lindo isso. Muito lindo. Olha aí, Vitor Hugo, Ô, Gustavo. Márcia, eles já fizeram um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz há muito tempo. O Vitor Hugo Menino, o Gustavo Silveira e o Gonçalo Queiroz, né? Os dois de Minas Gerais, o Gustavo e o Vitor Hugo, e o Gonçalo de Juazeiro do Norte. São 3 meninos, fora o Valadares, que estão aí revolucionando Muito. o espiritismo, dizendo que os cabas são muito sabidos. É pouca idade e muito saber, graças a Deus. Saber moral, Meu, viu? Não é saber somente intelectual, é saber moral. intelectual, não. Não, não, muito lindo isso. Lembra naquele livro Obreiros da Vida Eterna, que se eles se preparam para receber um espírito, Asclépios, né? E todos estão preparados, imaginando que o Asclépios vai falar coisas complicadas. Ele abre um pergaminho e fala do Evangelho. Fala do Evangelho. Ele tira fitas, né? E ele vai tirando essas fitas, né? Numa redoma, e ali vai falando do Evangelho do Cristo. E é tudo que as pessoas precisavam ouvir. Sim, É muito impressionante. impactante. É um meia-culpa, né? Porque. E é tudo do Evangelho. E ele era um espírito evoluidíssimo. Mas vamos que vamos para o próximo, por favor. Não. Esse, obrigada, porque agora a gente vai falar, olha aí, a grande maioria que está chegando chama a atenção por características muito especiais, sendo que alguns deles apresentam-se com distúrbio de déficit de atenção, DDA, ou mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, gerando situações perturbadoras na área da conduta. O fenômeno, porém, tem por objetivo convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. É para acordar os psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, que a consciência vai além do cérebro, do corpo. E é o fenômeno, olha aí, o fenômeno, porém, tem por objetivo convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. Porque a maioria desses cientistas são ateus, não acreditam na alma. Eu, na faculdade de Direito, quando falava em Deus, todo mundo ria. Todo mundo ria. Quando eu falava em outras vidas, todo mundo debochava. Ninguém quer acreditar, porque as pessoas não querem, na verdade, ter a obrigação de serem melhores, de serem o que elas devem ser. Não é o que eu quero. A vida não é um mar de rosas, a vida é luta, a vida é uma escola, a vida é um hospital, a vida é um presídio, a vida é uma universidade, a vida é um jardim de infância.
tudo isso misturado. Quantos, se você perguntar sobre a vida, vão dizer que estão num cárcere, porque estão num casamento que queriam sair, ou que têm uma limitação, estão numa cadeira de rodas, ou estão passando por isso, por aquilo, ou estão passando pela prova da miséria, da pobreza, ou estão passando por situações calamitosas, mas tudo caminha para o bem, tudo. Então, até esses transtornos que essas crianças estão trazendo é para acordar os estudiosos. Vamos continuando aqui. Há muitos especialistas, há muito, no entanto, que negam a possibilidade do TDAH, conservando o diagnóstico apenas da classificação DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção. Não falam da hiperatividade. Todavia, aprofundadas investigações demonstram que o TDAH tem origem nos intricados mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando cuidados especiais. Tem um vídeo que é maravilhoso, é a tradução de um momento de um filme em que um sacerdote é colocado como testemunha, né, num tribunal, que aí ele fala, quando Deus quer que você tenha paciência, Ele coloca na tua vida as dificuldades para você desenvolver, treinar, buscar verdadeiramente a paciência. Então, não é porque você quer ter uma virtude que ela vai nascer da noite para o dia, num passe de mágica, com uma varinha mágica, com um pozinho, com um suco, com um remédio. Então, olha aí, muitas crianças estão nascendo problemática para a família desenvolver as virtudes, porque essas crianças necessitam de cuidados especiais, de muito amor, de muita atenção. Toda criança especial, ela vem no lar que mereceu ela, mereceu o amor, mereceu o desenvolvimento do amor. Olha que lindo, não é punição, muito pelo contrário, é uma bênção. Todas as famílias são bênçãos. Nós é que somos ingratos, nós é que cuspimos do prato que comemos, nós é que não demos valor, não damos valor e não daremos valor para as famílias difíceis, complicadas, disfuncionais. Mas é nessa família, né, como diz Madre Teresa de Calcutá, tu queres mudar o mundo, ama a tua família. Tu queres o próprio apóstolo Paulo, tu não vai mudar sem. Antes, cuida desses 5 que estão na tua vida. Então, olha aí, todavia, aprofundadas investigações demonstram que o TDAH tem origem na hereditariedade da convivência familiar, necessitando de amor, cuidados especiais. Invariavelmente tem se aplicado nos pacientes infantis drogas denominadas como de obediência. Dopam as crianças, o que constitui grave responsabilidade pelos efeitos colaterais que podem ocasionar no futuro, sequelas, dependência. Né? A criança acostumada a tomar esses calmantes pode, no futuro, querer ficar tomando ansiolíticos, né? Tarja preta, especialmente a partir da adolescência, ou querer beber, ou querer fazer drogas. Pode passar para o próximo, querido. Ideal será uma cuidadosa análise. A aplicação... Não é esse, é esse. Ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência,
com os pais, de maneira a se transmitir afetividade e respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente infantil. Vou reler isso. Mas vamos ter em mente que o amor tudo pode, o amor tudo transforma, o amor tudo cura. Olha, Joana, aqui. Ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia com amor, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais, de maneira a se transmitir afetividade e respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente infantil. Nós estamos no corpo, mas nós somos espíritos imortais. A vida 50, 60, 70, 80 anos é uma passagem na eternidade dos mundos, uma roupa que a gente tira. Quantas vidas nós já tivemos? Quando a criança, voltando ao texto, quando a criança dê-se conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade. É a cura, é o amor, ajustando-se aos programas de ação edificante e de construção da sociedade feliz. Quer entender a transformação pelo amor? Tu nem precisa pegar uma criança. Tem vídeos de cachorrinhos, de gatos, de animais abandonados, massacrados, que quando são adotados, quando recebem carinho, amor, alimentação, os bichinhos se regeneram, os bichinhos vivem. Tem um rapaz inglês que mora na Tailândia, ele resgata animal atropelado, ele resgata animal que está com câncer, ele resgata animal que é paralítico. Como os bichinhos ficam depois do amor e são adotados. Ele pega animais que são cadavéricos. Eles vão para o veterinário, tomam soro. Eles ficam lindinhos. Eu não estou brincando. O amor cura. O amor, ele reconstrói o perispírito. O amor te dá forças. Eu não estou inventando. Isso está em tudo. O próprio Jesus falou. Vamos pegar exemplos. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Levanta-te e anda. Né? Ele curou o paralítico na casa de Simão Pedro, que entrou pelo telhado. Né? Larga tudo e anda. A hemorroíça, que tinha problema de fluxo, 12 anos. O cego de nascença. Então, é o amor de uma mãe, o amor de uma avó, o amor incondicional, é o carinho. Se um cachorrinho amado fica bonitinho, imagina uma criança amada pelos avós, pelas mães, pelos pais, pelos irmãos. Olha aí, quando no sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, Jesus se refere às grávidas e às que amamentarem nos dias terríveis do Senhor, elucida gentilmente a respeito das atuais ocorrências familiares, das dificuldades de convivência doméstica, dos desafios educacionais no lar, dos relacionamentos afetivos entre os parceiros e dos abortos. Quantos não querem abortar? Vocês não vão acreditar, podem pesquisar, aprendem inglês para consultar a Planned Parenthood. Planned Parenthood, em tese, é uma organização do governo americano para ajudar a grávida no planejamento familiar, ajudar as famílias, mas o que mais faz a Planned Parenthood é aborto.
ao ponto de, ano passado, uma denúncia que a própria instituição, ano retrasado, há 5 anos atrás, não sei direito a data, Planned Parenthood, né, estava doando, vendendo partes dos abortos para os laboratórios fazerem pesquisa. Pedaços de crianças abortadas. Isso não é um assinte, isso não é uma coisa impensada, isso não é em nome da ciência. Você vai pegar um feto abortado e vender. Então, olha aí, estamos vivendo o oposto. Ao mesmo tempo, a beleza de um mundo civilizado em que as pessoas podem cuidar uma das outras. Então, não reclama de ter uma criança especial. Ela é a tua bênção para tu desenvolveres o teu amor. Diga não às drogas, diga não ao aborto, diga não ao crime. Vamos amar. Pode passar para o próximo, querido. É o último do livro. Aí eu trouxe depois um salmo. Pode passar para o próximo. As crianças somos nós. Somos nós que voltamos. Eu acredito que o meu bisavô, o meu avô estão voltando, meus sobrinhos netos. Não é? Ao mesmo tempo, em relação aos problemas de radioatividade que possam ocorrer, conforme já tem sucedido, ou com contaminação pelo estrôncio e outras substâncias, no caso da microcefalia, foi a doença da Zika, né? Foi a doença da Zika. Contaminação, outras substâncias destrutivas que dão lugar ao surgimento de anomalias de vária ordem, culminando com os tormentos cancerígenos, e especialmente a leucemia infantil. Né? Então, estão pesquisando que o próprio autismo também pode ser uma sequela de alguns componentes de remédio, de vacina. Vocês não viram um estudo aí que o próprio remédio paracetamol, quando a mulher toma em excesso durante a gravidez, pode dar alterações nos neurônios, né? Pode dar alterações cerebrais. O momento é, portanto, muito grave, propondo graves revelações e elevações de sentimentos, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. Aí eu trouxe aqui o planeta Terra, né, um desenho com crianças de todas as raças, né, uma criança asiática, com uma criança africana, uma criança adâmica e uma criança latina, né? Então, por aí, amando as crianças, nós vamos melhorando o planeta, melhorando intimamente. A mudança do mundo começa em nós. Vamos para o último, que é um salmo. A criança da nova era já está conosco. Vamos amar, vamos adorar as crianças, vamos lutar por melhores escolas. Esse salmo é apaixonante. Salmo 37, dos versículos de 1 a 11. Inspirado por Jesus, os salmistas, um deles, Davi, né? Mas todos os salmistas foram inspirados, assim como os evangelistas, assim como João no Apocalipse foi inspirado. Olha aí, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva.
e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não desanimar. Esse é o alerta aqui. Não vamos desanimar com essas notícias. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Ah, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não! Porque os malfeitores serão desarraigados. A gente não viu aí na Gênesis? Eles serão levados. Se eles estiverem atrapalhando o desenvolvimento, se eles estiverem aí jogando pedra nos bons, eles vão ser levados. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados pacíficos. Olha aí, não vamos nos desesperar, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. As crianças precisam de amor, acolhimento, instrução, evangelização. Cada um precisa, conforme a sua família, para o católico é catecismo, para o evangélico é a Bíblia infantil, para nós espíritas a evangelização infantil. Nós temos que dar amor no lar. As famílias, mesmo que não tenha pai, mesmo que a mãe abandone os avós, os tios, nós todos, o mundo começa conosco. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. As crianças da nova era já estão conosco. As crianças da nova era precisam de nós. Vamos amar uns aos outros. Esse foi o estudo do livro Liberta-te do Mal, de Joana Querida de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora para a prece. Vamos imaginar que estamos olhando o céu estrelado, estamos olhando as estrelas. Serão outros planetas? Será Vênus? Será Marte? A Lua? Via Láctea? Vamos deitar em nossas mentes na Terra, no seu movimento de rotação, translação. O mundo gira, o coração bate, as flores desabrocham, as crianças fecundadas estão crescendo no útero, a semente cresce na terra, o futuro campo do trigo, o futuro campo de arroz, os peixes nascendo,
quantas e quantas tartaruguinhas com seus ovos nascendo, correndo para o mar. As flores, o ar, o mar. As crianças depois de 9 meses. As mães dando à luz. Tudo caminha para o bem, vamos confiar. Deus é amor. Quem está no amor está em Deus. Quem ama tem Deus em seu lar. Quando tu amas na tua casa, a tua casa está recebendo Jesus. Estamos abrindo a porta para Jesus. Cada vez que tu ama o teu pai, tua mãe, teu filho, teu tio, teus netos, teus bisnetos, teus irmãos, teus primos, tua família, teu irmão adotado, tu adotaste uma criança, tu trouxestes um parente indigente para o teu lar. Vamos amar uns aos outros, vamos perdoar 70 vezes 7. Senhor Jesus, Senhor, nosso pastor, nos dá a oportunidade sempre de amarmos as crianças do novo mundo, as crianças da nova era. Vamos ensinar a melhorar a nós próprios, melhorando todo dia, compreendendo, ser paciente, respeitando uns aos outros, tirar a raiva do coração, tirar a briga, tirar o palavrão, tirar a desordem. E neste dia, estamos contigo, Senhor, buscando cada um de nós para o nosso lar, o teu amor. Sê conosco, Jesus amado, com todas as crianças órfãs do continente africano, com todos os doentes dos hospitais, das UTIs, com todos que estão nesse momento prestes a falecer, com todas as mães que perderam seus filhos, com os filhos que perderam as mães, com os pais que perderam seus filhos. Ó Senhor amado, envolve todos esses que pensam em fazer e cometer crimes, envolve, Senhor, no teu amor, hoje, agora e sempre, sê conosco, hoje, agora e sempre. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.